você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive. Olá, tudo bem, mulherada? Sejam bem-vindos a mais uma consultoria de mãe, esse programa aqui da TV Cidade Farroupilha. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para falar com a gente. Conheci ela há pouco tempo, mas para mim já é mega especial. Hoje eu trouxe a Tanara. Seja bem-vinda ao programa, Tanara. Obrigada, Gabi. Então, gostaria que você se apresentasse pro pessoal. Eu sei que você já esteve aqui na TV, mas aqui no programa é a primeira vez, então pode se apresentar para as mães. Bom, agradeço o convite. Fico muito feliz de estar aqui de novo e falar um pouquinho sobre a minha experiência hoje de mãe, de professora, enfim. Eu sou Tanara Lunardi Mascarenhas, sou esposa do Rodrigo, que somos proprietários da Escola Ponto de Partida, e sou mãe há 2 anos e 4 meses, da Antônia. Que linda, né? Conheci a Antônia e ela é muito querida, que nem eles, E né? fofinha. É linda. Então, me fala um pouco mais da tua maternidade, Tanara, como é que foi? Tu ficou muito tempo pra conseguir engravidar? Como é que foi tua experiência com a maternidade? Não, vou começar bem do início. Tava eu e o Rodrigo um dia caminhando, passeando com a nossa cachorra. Só que ela mora com a minha sogra, né? Ela é nossa, mas a gente se mudou pro apartamento, então ela é uma border collie, ela é enorme e não tem como estar no apartamento. Então a gente tava pensando, vamos ter um cachorrinho pequenininho, né? Pra ter uma companhia dentro de casa. Mas aí passando, a gente conversando nessa caminhada, o Rodrigo disse assim, que cachorro, vamos fazer um filho então de uma vez, né? Aí, nossa, aquilo Assim. acendeu, assim, né? Daí a gente, não, então tá, vamos ter um filho. Aí foi 4 meses de tentativa. Aí no último mês, quando eu descobri que tava grávida, eu não queria ficar grávida porque a gente ia viajar, a gente ia fazer uma viagem, assim, nos nossos sonhos. E eu pensei, não, lá, né, vou ir grávida, Vou esperar um pouquinho. né? Aí fui grávida. Descobri Mas 3 já dias sabia? antes. Sim, fui grávida. Mas foi, nossa, foi muito bom. Aí ninguém soube, fui sem ninguém saber. Ninguém da família soube. Então, quando a gente voltou com a surpresa. Foi, nossa, foi tudo de bom, assim. Imagina. É a primeira neta? Da minha sogra, sim, da minha mãe, a terceira. Ai, que legal. Então, muito amada, né? Nossa senhora. A minha sogra é... Bom, ela é louca por ela. Minha sogra e meus sogros são loucos por ela. Os tios, avós também. Então, é a única criança da família, né, do meu marido. Então, é uma loucura. Eu imagino. E vocês pensam em ter mais filhos? Olha, a gente queria ter um logo em seguida, né, da Antônia, pra ter mais ou menos a idade parecida. Mas aí a Antônia, né, veio a questão do sono, né, Gabi? Questão do sono que nos atarefou bastante, tanto à noite como o dia, porque a gente tava sempre quebrados, né? Sim. E tinha que trabalhar e cuidar da criança, enfim. E bem nesse período a gente tava ampliando a escola, então foi bem trabalhoso, tanto com a Antônia como com a escola, né? Porque daí eu fiquei mais afastada do que trabalhando. Mas eu voltei a trabalhar quando ela tinha 1 mês. Eu tinha um bercinho lá no escritório, ela ficava comigo, fazendo o que eu podia. Sim. E conforme eu conseguia também, porque eu passava mais com sono do que com capacidade de pensar e de trabalhar. Mas as coisas foram se ajustando com o passar do tempo, enfim. A gente não pensava, depois disso a gente não pensava, mas a gente pegou um trauma assim das noites, então a gente não queria mais ter filhos. Mas hoje que normalizou assim o sono, a Antônia dorme bem, tá super tranquilo, a gente já tá pensando, talvez, em ter outro mais pra frente. Mas isso daqui uns 2 anos. Nossa, tem bastante tempo ainda. Mas, assim, se acontecer, eu vou ficar super feliz, vou amar tudo. Perfeito. Né? A gente tá super preparado se caso aconteça. Entendi. Né? Mas a gente prefere esperar mais um pouquinho Que bacana. tem que planejar A Antônia deu um trabalhinho ali no início. E me conta da tua vida profissional, Tanara. Como é? Tu é formada em quê? Como é que... Sou formada em pedagogia, tenho cursos e congressos também internacionais dentro da metodologia montessoriana. E hoje eu venho estudando bastante outras possibilidades dentro de metodologias assim, de ensino. Eu adoro trabalhar com crianças,
né? Me descobri ali, eu era pra ser dentista, mas Olha me só. descobri amando trabalhar nesse mundo das crianças. Vim me construindo ao longo desse período, tanto profissional e ainda mais agora depois que eu me tornei mãe. Então, eu me percebo, eu venho construindo o meu autoconhecimento, né? Então, eu acho que depois que eu me tornei mãe, eu percebi a necessidade disso. De entender a importância do que eu passo para Antônia e como reflexo disso o que eu passo dentro da minha escola, né? Tanto para as minhas colegas de trabalho, como para as crianças que estão ali. Então, a visão que eu tenho hoje tanto do meu profissional como do meu maternar é bem diferente do que eu era antes. Então, é uma construção que eu sei que daqui meses eu vou ver Tá diferente. diferente. Porque eu tô sempre aprendendo, né? Há quanto tempo tu trabalha com crianças? Mais ou menos 12 anos. Nossa, bastante Não tempo. contei certinho, mas é uns 12 anos. Então é bastante tempo. Bastante tempo. E tu, como tu disse, tu mudou a tua forma de pensar depois que tu se tornou mãe. E mudou esse lado profissional também? Antes você enxergava de uma forma? Porque eu sei que você era professora, certo? Trabalhava com criança sendo professora. Sim. É isso que eu queria que tu trouxesse pra gente. Como é que é a visão de alguém que trabalhou muitos anos, né? A Antônia tem 2 anos e quase meio, né? Vamos botar. E, então é recente que tu mudou pro lado mãe. Antes você era aquela pessoa que a mãe deixa a criança, né? E eu sei que a gente enxerga diferente, né? Toda a nossa vida muda depois de ser mãe. Sim. Mas assim, como é que é isso de o que mudou e o que você acha que agregou? Ou, enfim, qual foi a principal mudança de eu atender crianças sendo professora e eu atender crianças sendo mãe? O principal é o amor e o afeto, né? Não que não se tinha antes, né? Mas o olhar que a gente tem hoje para uma criança, depois de se tornar mãe, é se colocar muito mais no lugar daquela mãe que deixa a criança na escola, né? Então, hoje a gente tem aquela visão até, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, de esfriou colocar um casaquinho, né? A gente fazia isso, a gente orienta, né, para que as profis façam isso, mas hoje a gente já coloca aquele casaquinho com um pegar, assim, mais materno, né, da criança. Eu vejo que não é a nossa realidade, né, lá na escola, mas tem escolas que as crianças vêm muito com essa sede de afeto, né? Então, é preciso esse apego de mãe, assim, esse olhar, se colocar no lugar daquela mãe que às vezes chega em casa e não tem tempo pro filho, né? Então, aquela prof vai, não que vai substituir, mas ela vai estar ali para dar aquele afeto, né? Para dar aquele carinho, aquele colo, que antes a gente podia simplesmente introduzir num planejamento, né? Vai ter atividade, vai ter a rotina da escola, mas não ter tanto aquele olhar materno em cima da criança, né? Então, o principal foco, assim, depois de se tornar mãe, é o afeto. Isso em mim, despertou em mim. Pode ser que tenha mães, professoras, que não desperte isso e que siga enraizado aquele professor, né? Sim. Isso surgiu de mim. Certo. Então, eu falo por mim e gostaria que as mães professoras também conseguissem enxergar as crianças dessa forma, né? Dentro de uma rede, assim, Sim. de educação. Tu falou ali da escola, então vamos falar um pouquinho ali da ponto de partida. A escola é sua e do Rodrigo, né? Seu Isso. marido, né? Quanto tempo tem a escola? 6 anos. 6 anos, né? E como é que foi? Da onde surgiu a ideia de ter a escola? Você já era prof, certo? Sim. O Rodrigo também é professor, né? Ele é educador físico. Então, como é que surgiu a ideia de montar uma escola? Sendo que você não era mãe, né? Então, se fosse mãe, eu imagino que até seria mais fácil a ideia de ter uma escola. Mas Sim. se você não era mãe, como é que surgiu essa ideia de ter a escola? Bom, eu tinha recém saído do emprego, né? Numa escola que eu trabalhava. E o Rodrigo trabalhava na Mergulhão, né? Saiu também há pouco tempo, ele trabalhava tanto na escola como na Mergulhão. E ele, como educador físico, estava querendo montar algo para ele, né? Ele tinha o subsídio, né? O dinheiro,
E a gente queria, ele queria montar algo pra ele. Então, eu recém tinha saído do emprego. E aí eu disse pra ele, tá, quem sabe a gente então monta uma coisa que os dois possam trabalhar. Ele trabalha há quase 20 anos com crianças. Ele trabalhava na piscina com crianças. Então, ele tem uma experiência enorme com as crianças, né? Daí foi que a gente, numa conversa, disse, não, então vamos montar uma coisa pra nós, né? Vamos montar uma escola, quem sabe? Então, eu entro com o meu conhecimento, tu entra com o teu, a gente monta junto e vamos aprender, vamos embora, né? Porque ele pensou em abrir uma academia, né? Eu ia ter que procurar um emprego. Sim. O que eu ia fazer numa academia? Não sei nada, né? Eu só sei ir lá e pegar treinar com a ajuda do professor. Então, a gente resolveu montar a escola dessa forma, assim, numa conversa. Deus foi encaminhando para que tudo acontecesse no seu tempo e a gente montou a escola. E graças a Deus tá fluindo, tudo E certo. como é que foi lá no início? Olha, eu fiquei bem curiosa quanto a isso. Como é que foi lá no início de, ok, montei uma escola, uma professora, um educador físico, como é que você foi em busca dos alunos? Eu sei que, eu imagino que você trabalhava já há anos com isso, muita gente te conhecia, né? Sim. Então, como é que foi isso? Como é que foi receber esses alunos? Como é que foi, tá, e agora? Montei a escola, e agora, né? Preciso de cliente. Sim. Bom, bem no início, como a escola foi autorizada a funcionar pelo Conselho de Educação, dia 15 de dezembro. Então, a maioria das escolas começavam férias e nós estávamos iniciando o trabalho. Então, aconteceu da minha escola antiga que eu trabalhava, da diretora colocar os alunos como ela fechou a escola de férias, ela levou esses alunos, né, indicou para que passasse as férias lá, porque era praticamente a única escola que ia estar aberta durante as férias. Então, começou o indicar para outro, né? Depois das férias, daí entrou o nosso primeiro aluno, o Afonso, que a mãe dele, a Pamela, e o Vitor, que são os pais, a gente sempre coloca eles na conversa de primeiro aluno, né? Foi o nosso primeiro aluno. E depois foi entrando a Duda, foi entrando os outros alunos e aos pouquinhos... Foi crescendo. Né? Foi fluindo, mas é de grão em grão, assim, não é uma coisa fácil. Mas no início trabalhava só eu, ficava sozinha na escola, porque o Rodrigo ficava na Mergulhão. Então, como eram 1, 2 crianças, eu cuidava de tudo, né? A minha sogra me ajudava fazendo os lanches. Que legal. Né? Almoço a gente nem fazia, porque eles vinham só à tarde. Então, ela ajudava fazendo os lanches e as coisinhas. Limpeza, a gente limpava, a gente passava o final de semana sempre lá limpando, reformando, fazendo as coisas. E aí a gente foi em março, a gente já contratou a primeira prof, e aí já começou a fluir, sabe? Super rápido. E sempre foi ali onde que é. Tão rápido. Sempre foi ali onde que é hoje. Sim, sempre foi ali. Começou ali e só foi ampliando. Sim. Que hoje são 2 casas ali, Duas né? casas. Tá. Eu até perguntei porque eu não conhecia, né, a ponto de partida. Até porque eu não morava aqui, né, gente? Mas aí eu conheci e a Catarina está indo lá na escola da Tanara, né? E eu lá no Instagram, eu até comentei com a Tanara, acompanha também, né? Claro. Mas eu comentei como é que foi a adaptação da Catarina, né? Que a Catarina começou recentemente, né, ali na escolinha. E a gente gostou muito. Quando foi conhecer, até foi o Rodrigo que apresentou a escola pra gente, né? Pra mim e pro meu marido. E a gente gostou muito, muito desde cara, assim, desde a apresentação. Bateu a energia. Bateu. E assim, e o que a gente gostou muito, né? Foi que é uma escola que lida o ser humano, trata o ser humano, que são crianças, são seres humanos, né? Seres humanos, olha esse lado humano, com respeito e com amor. Tudo isso que você falou, realmente a gente vê isso lá na escolinha, né? Um respeito e amor às crianças. E a gente viu que não tem que... É uma frase que o Rodrigo falou lá na apresentação da escolinha, que tu não estava, né, Tanara? Ele disse assim, aqui a gente trata todo aluno igual. Não interessa de quem ele é filho, né? A gente trata todo aluno igual, as atividades. E eu lembro que ele até me disse assim, aqui a Catarina, como é uma menina, né? Tu não vai ter balé pra Catarina. Tem escolas que tem balé. Sim. Aqui tu não vai ter balé pra Catarina, porque aqui a gente trata igual. Então, a gente não quer fazer uma atividade que a gente tenha que distinguir feminino e masculino, né? Sim, ou quem pode pagar ou quem não pode. Exato, ou quem pode pagar ou quem não pode. Então, aqui, balé é um exemplo que não vai ter, ele me disse. Eu adorei essa visão de
todo mundo igual, porque no mundo que a gente tá hoje, cada vez mais eu vejo isso, eu, Gabi, vejo isso como importância, né? De a gente estar criando adulto, um ser humano adulto, nossas filhas, né? Tudo que a gente faz agora, a gente sabe que vai refletir lá na vida adulta, né? Se eu for ensinar ela que ela é diferente, ou que ela é melhor ou pior que alguém, ela vai tratar todo mundo assim, né? O resto da vida dela. Então, eu achei muito legal que a educação básica, infantil, lá do início, que nem a educação, a gente sabe que 2 anos elas vão lá pra brincar, ainda não estão, né? Mas já começa desde cedo ter essa visão, né? E principalmente de respeito a eles, né? E eu vejo que ali a escola... não é porque a Tanara tá aqui. Todo mundo lá no Instagram sabe que eu sempre falo isso, que eu gostei muito da escola, porque eles são muito abertos e muito receptivos. Óbvio que, como você falou, a rotina, tem uma rotina na escola? Tem, óbvio. Como é que você não vai ter rotina na escola, Sim, né? tem que ter. Mas assim, é muito, muito flexível, né, Tanara? De entender como é que funciona aquela criança, né? A Catarina fez a adaptação, daí ficou doentinha e voltou, né? E aquela paciência de recomeçar, de entender que, né? Então eu vejo que isso funciona muito na escola. E eu acho que, pra mim, como mãe, né, o pessoal que me acompanha no Instagram sabe que eu não fui visitar muitas escolas, Farroupilha tem milhares, né, de escolas, não fui visitar muitas, mas, assim, dentre as que eu visitei, foi a que eu mais vi isso de ter um olhar de respeito e amor, e ter um afeto com a criança. Porque é muito bonito você falar que as professoras têm afeto, e você vai lá olhar, e você vê isso que você falou há pouco tempo, que você vê que a professora tá tão enraizada no professora e não afeto, né? No adulto, né? E não, eu sou a adulta aqui, eu vou ensinar o que tá aqui no, como é que você disse ali, no cronograma, enfim, no planejamento escolar. Então, assim, a gente vê que é bonito falar, mas a prática é outra ali, não. Realmente, as professoras que eu já vi, já conversei ali na escola, realmente você vê essa parte de afeto e amor, né, na prática. Não é só falar. Então, assim, como eu disse, não é porque a Tanara tá aqui, realmente a gente vê isso ali na escolinha, né? Que funciona isso. E pra mim, o grande diferencial da escola, eu, Gabi, falando, é justamente isso de vocês serem pais e vocês fazerem isso com a Antônia, né? Porque às vezes você faz uma coisa em casa, isso em todas as áreas, não só na escolinha, né? Você faz uma coisa em casa e no seu trabalho você faz diferente, né? E ali, não, a gente vê que vocês fazem isso em casa, vocês levam pra dentro da escola. Ou, enfim, foram da escola pra dentro de casa, mas assim, que realmente é isso de verdade. Sim. Né? Não é assim, cria a Antônia com todo amor e afeto, e a Catarina que vai lá não é com amor e afeto, só porque ela não é a filha. Não, isso a gente percebe que é diferente. Então, pra mim, o grande diferencial da escola é esse, né? Que nem tu disse, a energia bateu e tudo, e a gente vê que não é você só tá visitando, uma mãe tá visitando a escola e você tá falando pra vender a vaga, né? Pra mãe deixar lá visando dinheiro, né? Não, é tudo que o Rodrigo explica lá na visitação, realmente a gente vê na prática. Até vê mais do que fala, né? Então... a nossa escola, ela tem um lema, assim, de ser ecológica, né? E quando se fala de ecologia, se pensar, as crianças vão plantar, vão pra horta, vão separar lixo. As crianças, primeiro, antes de fazer isso, elas têm que aprender a se colocar no lugar do outro, né? Então, as próprias atividades lá da escola são organizadas para que a criança possa organizar o seu material e pensando já que o outro colega vai utilizar esse material, né? Então, isso é se colocar no lugar do outro. E essa questão do respeito, do afeto, a gente prioriza também para que as profs, pelo menos do berçário, sejam mães, né? Que legal. Isso, porque é um olhar diferente. Sim. É um olhar diferente. Porque tu vai querer que o teu filho seja tratado da mesma forma que o filho daquela prof, né? Então, a gente preza para que sejam mães, né? Nós temos 2 mães no berçário 2, que são profs, que são formadas em pedagogia, e temos mais 2 mães no berçário 1. Então, todas são mães, tanto a prof como a auxiliar. Ah, que legal. E falando em mães, quantas profissionais hoje trabalham na escola, no total? Somos em 10 professoras. Que legal, bastante gente. Bastante. E quantos alunos, sabe?
Ai, meu Deus, bem certinho, mais ou menos. Mais ou menos. Uns 70. Ai, tem bastante alunos. É. Bastante. Graças a Deus. Já dá pra, né? Dá bastante trabalho, né? Dá trabalho, mas a forma que a gente trabalha com as crianças, dentro da autorregulação delas mesmas, isso já nos facilita como professor. Né? A gente, como é difícil trabalhar dentro de um tradicional, por exemplo, em que tem aquele planejamento que a professora tem que atingir aquela meta de fazer aquela atividade, porque tem que ficar bonita para entregar para o pai, né? Sim. Não, ali na escola a gente trabalha, a criança vai produzir de forma livre, como ela quer produzir, né? Na visão dela, por exemplo, ela vai fazer um desenho, ela vai fazer por representação aquele desenho. E não porque eu quero que ela desenhe, porque ela tem que pintar a Joaninha. Sim. Né? Ela vai fazer por representação. Então, é a visão da criança em cima da sua arte. Sim. É a escolha da criança em cima do que ela quer aprender, do material que ela quer escolher. Né? Para trabalhar. Então, o lugar que ela quer ir com aquele material. Tem criança que gosta de trabalhar mais nos cantinhos, de brincar mais nos cantinhos. A gente tem que respeitar a individualidade deles. Não é porque ela tá lá no cantinho que eu vou ficar incomodando ela, vem pro meio, vem aqui com o colega. Não, né? Vamos respeitar a individualidade, aos pouquinhos a gente vai introduzindo nessa socialização, né? Um exemplo, a Catarina tá em adaptação. Eu não vou querer obrigar ela a ficar lá no meio das crianças. Que já estão acostumadas uma com a outra. Isso, que ela não queira ficar, né? Ela vai ficar mais reservada, ela vai ficar mais só com uma prof, com 2 coleguinhas. E aos pouquinhos ela vai se introduzindo, vai socializando. Ela estava acostumada a ficar só contigo. Exatamente. Né? Como é que ela vai chegar numa sala, por exemplo, com 15 e vou querer que ela fique ali e a prof fica olhando. Tá tudo certo, né? Claro que ela vai chorar. Por isso que a Catarina tá super segura, né? Falando agora da Catarina, mas é dessa forma que a gente faz com todos. Então, a gente nota a segurança dela, tanto que é passado, até falei pra Gabi pelo Instagram, né, que a gente conversou. A segurança que os pais passam pra ela, né, que vocês passam pra ela, de que tá tudo bem, que a escola é legal, que ela vai brincar, que ela vai se divertir, vai aprender, né, quem vai pra escola, neném, ela mesma fala. Então, tanto a nossa segurança de passar pra ela, de respeitar aquele espaço também, de introduzir ela aos poucos no que a escola oferece, né? Não adianta a gente querer já colocar ela numa aula de musicalização no meio das crianças, querer que ela toque um pandeiro e toque um violão. Não, né? Ela tá em adaptação, a gente tem que respeitar isso. Sim. E não é porque... eu gostaria que ela fizesse isso porque eu vou tirar uma foto e vou filmar e vou mandar pra Gabi. Ela linda, tocando um pandeiro, tocando um violão. Mas não é o que ela tá querendo. Perfeito. Então eu prefiro mandar uma foto pra Gabi dela fazendo uma atividade, às vezes ali séria, com uns olhinhos, né, meio chorosinho, que até a Gabi posta, mas que a Gabi vai saber que é o real, que né? ela tá fazendo, Exatamente. né? Então, não adianta eu querer mostrar só o bonito, tem que mostrar o que acontece. Exatamente. Uma coisa, Tanara, que eu gostei muito da escola também, que vocês têm um laboratório, né? Eu achei isso demais, porque é uma coisa que eu vi que está, a minha impressão, tá? Não trabalho com escola, a minha impressão é que parece que está se perdendo um pouco isso, né? Do ecológico, do manual, né? E eu achei muito legal, se quiser falar um pouquinho como é que é esse laboratório, que eu achei muito legal. Adoro falar. Bom, lá na escola a gente não trabalha com nada que seja de personagem, tá? A não ser que seja algo cultural, por exemplo, o folclore, que agora a gente tá comemorando, né, o folclore. Mas a gente tem um laboratório justamente porque as crianças, na fase ali dos 3 anos, a partir dos 3 anos, mais ou menos, elas começam a fase dos porquês, né? De querer entender o que tem além dessa bolha que eu vivo. E não é o que ela quer saber, o que o Mickey faz, o que a Minnie faz. Não, ela quer saber o que existe no mundo que ela vive. Então, a gente tem que mostrar pra ela o que tem além disso. Por que tem que cuidar dos dentes, por exemplo, né? Que tem lá no laboratório todos os dentes de leite e dente permanente exposto. Como é que são feitos os ninhos das aves, que também tem vários tipos de ninhos.
as evoluções das espécies, né? A mosca, ela não é pronta, ela não veio pronta, teve um processo, né? Teve o ovo, teve todo o processo até chegar numa mosca. Então, é importante eles conhecerem esse mundo que eles vivem, né? As coisas naturais que acontecem. Então, introduzindo isso na aula de laboratório, as profs também fazem os planejamentos em cima do centro de interesse da criança. Isso já é respeitar o que elas querem aprender e também dar valor a isso que existe no mundo do que elas estão pedindo, né? Por exemplo, as crianças acharam uma joaninha lá no pátio outro dia. E elas, prof, a joaninha, olha só. Ah, que cor que ela é? A prof começou a perguntar, né? Que cor que ela é? Vamos contar quantas bolinhas, não sei o quê. Já fez um planejamento de 15 dias sobre as joaninhas. Já montou um terrário lá pra joaninha, um habitat natural. Até eu postei no Instagram. Eu vi. Ficou a coisa mais linda. E então eles começaram a fazer representações de arte sobre a joaninha. Começaram a trabalhar quantificações de números. Então, é introduzir o que é real, né? Introduzindo os outros conteúdos, que a gente trabalha em cima também da BNCC, né? Introduzir os demais conteúdos em cima do que é real, do que eles querem aprender, do que eles gostariam de aprender, né? Então, por exemplo, o Rodrigo fez, porque aconteceu, teve uma vez o meu sobrinho ficou no hospital e junto com ele no quarto tinha uma menina que bebeu solvente. E aí o Rodrigo lembrou dessa história. Claro, a gente tem toda uma segurança, né? Os produtos ficam todos num depósito que fica fechadinho, tudo, né? Mas vai que acontece em casa. Sim. Né? Então, o Rodrigo deu uma aula lá de laboratório que ele ensinou o que acontece no sangue se beber cloro, água sanitária, essas coisas. Então ele pegou corante, pingou corante na água e jogou a quiboa dentro. Ficou. Só que primeiro ele perguntou o que é isso. E todo mundo disse, é água, porque a criança não sabe. Sim, o que né? é. Então por isso é importante eles saberem o que é as coisas. Eles têm que experienciar isso. Sim. Porque que eles vão matar a curiosidade de que jeito, né? Provando, né? Provando. Então é melhor eles aprenderem dessa forma de experiência, com aulinha, mostrar pra eles pra que serve isso, pra que serve isso, né? Perfeito. Então eles têm que experimentar isso. Então é mais importante eles saberem essas coisas, né? Essas coisas reais, do que eu ensinar pra eles o mel extraído do ursinho puff, né? Eu achei engraçado, porque sim, deve ter crianças que devem imaginar isso mesmo, né? Nossa, faz Sim. todo sentido. Eu fiquei pensando, as crianças devem achar que o ursinho traz mel. É isso aí. Claro, a gente estimula muito a imaginação deles, a criatividade, mas nas criações deles, a partir de uma historinha, Sim. né? Então, a gente vai contar a historinha, depois eles vão construir. A prof vai observar, né? Vai indagar eles para que isso Sim. seja cada vez mais aguçado a imaginação, a fantasia. Sim, é realmente bem individualizado e bem personalizado, eu achei o método de vocês, né? Sim, é bem Tonara? individualizado, é respeitando mesmo a individualidade da criança. Dessa forma a gente consegue enxergar bem se uma criança ela é organizada, se ela não é organizada. Como é que a gente consegue até perceber como que é a casa da criança. Eu imagino, né? Que vem de casa, né? Isso, porque a gente percebe quando uma criança tá mais tristinha, quando ela não tá bem, se ela é desorganizada, se ela é organizada, se ela é feliz, né? E é nessas brincadeiras livres, nessas construções que a gente percebe isso, né? Numa brincadeira de pátio, eles não estão lá, a professora às vezes tá ali, né? Mas a professora tá observando. Na brincadeira de pátio é muito, muito bom. É um laboratório para o professor enxergar aquela criança. Porque ela se solta e aí... Ela se solta. Que legal. A gente teve um trabalho bem legal sobre as emoções com as crianças. Então, teve crianças que estavam em adaptação com 3 anos e elas começaram a resgatar, sabe, isso delas e começaram a se sentir mais à vontade, começaram a ficar mais felizes, demonstrar mais as emoções para a professora. Que legal, que vocês conseguem enxergar isso e ir modificando, né? Um planejamento
tem que seguir isso, né? Não, vai... Isso aí. Não, agora hoje vão trabalhar as formas, amanhã as cores, depois os números. Não. É bem isso aí, trazer o que eles estão vivenciando, o que estão querendo, né? Isso Acho aí. muito legal. Parabéns pra vocês, Obrigada. né? Pra ti e pro Rodrigo, por trazerem isso que pra mim é realmente bem novo, né? Como eu disse, pra mim é uma escola bem diferenciada, né? De novo, não visitei todas as escolas de Farroupilha, obviamente, né? Nem tem porquê. Mas, assim, as que eu visitei realmente é um método bem diferenciado. Vocês têm um método bem... Eu acredito que é o único que tem em Farroupilha. É o único porque é a minha visão da minha experiência profissional com o que a gente vem estudando, tanto em equipe como eu mesma venho estudando. E a gente vai evoluindo. A questão, tanto metodologia como forma de atendimento, conforme a gente vai aprendendo, porque a gente tem que ter humildade, né? De entender o que dá certo e o que não dá certo. Então, a escola tem que ser um laboratório de aprendizagem tanto para os alunos quanto para nós que estamos trabalhando. Perfeito. Então, não é porque eu sou assim que eu vou seguir assim. Sim. Eu posso mudar Sim. o meu jeito de atuar, tanto como diretora como professora, né? Sim, sim. Então tá, muito obrigada, Tanara. Eu que Quer deixar algum agradeço o recado pro espaço. pessoal que tá nos assistindo? Não, deixa um recado se alguém quiser entrar na nossa página do Instagram, né, que é @pontodepartida. Fique à vontade, lá a gente posta praticamente todos os dias, nos stories, assim, mais o dia a dia das crianças, as atividades. E no feed, as atividades, assim, até culinária. Ontem eu postei uma foto linda do lanche da tarde. E se quiserem conhecer a escola Isso também, aí, né? a gente tá super à disposição, a gente tem que marcar horário agora por conta do Covid. Perfeito. Mas lá no Instagram, no link da bio também tem os contatos, tem o WhatsApp, telefone, tudo. Eu marquei tudo pelo Instagram, gente. Pode É falar isso pelo aí, Instagram. pode falar que a gente tá sempre on. Eu agendei a visita Isso pra aí. conhecer a escola, tudo pelo Instagram, então é bem tranquilo, eles respondem e fiquem bem à vontade. Isso. Não é porque ela tá aqui, mas eu recomendo, obviamente, porque senão a Catarina não estaria indo lá, né? E a gente agradece muito. Eu que agradeço por cuidar dela também. É um prazer. Certo, gente? Muito obrigada, meninas, por acompanharem nosso bate-papo aqui com a Tanara. E fiquem bem à vontade para acompanhar a página da escola. E a minha dica é para ir conhecer, se você, mãe, não conhece ainda, ou se tem dúvida de levar ou não, vai conhecer. Eu sempre falo, às vezes eu recebo essas perguntas por direct, Tanara. Lá no Instagram, tu gosta mesmo, não gosta? Gosto, mas vai conhecer, porque cada mãe tem a sua uma opinião, visão. tem uma visão. Isso Então, aí. assim, vai conhecer que não tem como você colocar seu filho na escola sem conhecer a escola. Tem mãe que gosta que o filho se suje, tem mãe que gosta que o filho não se suje. Lá na escola eles vão se sujar, então... Então, assim, mas não tá certo nem errado, né? Isso cada aí, mãe que... isso aí, cada então, um vai tem o seu conhecer. jeito. Vai conhecer e tira a dúvida. Certo? Muito obrigada. Fiquem bem. Beijos, tudo de bom. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive.